Amém. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa conexão, essa live. Senhor, Tu és bem-vindo, nós estabelecemos o Teu reino aqui nesta chamada, para que o Senhor fique à vontade para falar aos nossos corações aquilo que precisa ser dito. Senhor, usa a Tua filha amada, toca nos lábios dela com a Sua tenaz, usa ela, Senhor, com temor e com sabedoria, para que ela possa entregar a nossos corações aquilo que o Senhor já entregou para ela. Queremos ouvir a Tua voz, estamos aqui à Sua disposição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 21. Deus nega o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro desta cidade. Eu pessoalmente pelejarei contra vós com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejaram tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, sem qualquer compaixão, nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo, assim fala Yahvé: eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Assim, eis que determinei fazer o mal e não o bem a esta cidade, assevera Yahvé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Judá é advertida a deixar o mal. Versículo 11. Também dirás à casa do rei de Judá: prestai atenção à palavra do Senhor, ó casa e dinastia de Davi. Assim ordena Yahvé: executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estais entronizada sobre o vale, no planalto rochoso, afirma Yahvé. Contra vós que exclamais: quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em sua floresta e ele devorará todos os seus arredores. Amém, Senhor, pela tua palavra. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Quando eu comecei a ler já no versículo 1, eu já olhei assim o nome conhecido, Pazur. Eu falei, mas será que é o mesmo Pazur que mandou açoitar Jeremias no versículo 20? Mas não, é outro Pazur, filho também de um sacerdote. Então, Pazur era um nome comum, né? Só apenas uma curiosidade, tá?
Então, ali, a partir do versículo 2, onde fala: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Eu fiz algumas anotações, mas agora aqui fazendo a leitura, a palavra talvez, ela me chamou a atenção. Quando a gente tem certeza de que Deus é por nós, que o Senhor é por nós, quando a gente tem, digamos assim, a nossa consciência tranquila de que não estamos pecando, estamos respeitando as leis do Senhor, a gente nunca vai falar talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres. A gente não tem dúvida que as misericórdias do Senhor, elas vão se recair sobre a nossa vida. Então, essa palavra talvez aqui me chamou agora a atenção, assim, já no inconsciente deles, eles já sabiam que existia a possibilidade de Deus negar por conta de tudo que eles estavam pecando, né? Mas continuando nas anotações que eu fiz. O rei Zedequias, da tribo de Judá, manda Pazur, filho de um sacerdote, pedir para que o profeta Jeremias interceda pelo povo, porque já havia começado os ataques por parte do rei Nabucodonosor da Babilônia. Aí eu fiz uma anotação aqui que eles buscam os profetas como um talismã, como algo assim, é um objeto que eu tenho que eu posso fazer um pedido. Daí a pessoa vai lá, como as pessoas costumam fazer com quem ora, né? Quem tem unção para orar, com um profeta, um pastor, um missionário, uma missionária. Ora por mim, porque eu estou recebendo muito ataque espiritual, pelo amor de Deus, ora por mim, pede para Deus para resolver para mim esses problemas. É como ali está acontecendo, né? O rei Zedequias mandou o filho do sacerdote do reino dele, para pedir para que Jeremias orare. Só que Deus ele já havia proibido Jeremias de interceder pela tribo de Judá. Lá no capítulo 16, a gente havia lido, né? Jeremias 16, versículo 7. Deus fala o seguinte, Yahvé está falando para Jeremias: não se dará pão aos que estiverem de luto para os consolar por causa dos mortos, nem lhes darás a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entre onde há casa, onde há banquete, ou se assente com eles para comer e beber. Então, Deus já havia alertado Jeremias de que em um certo momento eles iriam vir atrás do Jeremias pedindo para que intercedesse a Deus por eles, porque eles por si próprios eles não tinham mais graça aos olhos de Deus de pedir misericórdia, né? Eles até poderiam, se arrependendo do pecado deles, mas eles não queriam isso. Eles queriam só que Deus atendesse o pedido de cessar os ataques, mas de se arrepender do que eles haviam pecado e se consertar com Deus, eles não queriam. Então, eu também fiz uma anotação aqui que já até falei, né? Quantos que se mantêm em pecado buscam por oração para que alguém que esteja santificado interceda por ele. Porém, eles próprios se santificarem, se arrependerem dos seus pecados, eles não querem. O que leva na palavra do pastor Márcio de domingo, né? Arrependimento. Como é difícil a pessoa se arrepender do que fez, né? Do que pecou contra Deus. O arrependimento, ele remete também ao orgulho, é um pecado grave contra Deus. O orgulho de não assumir as próprias falhas. A gente vê que o orgulho no nosso dia a dia é um pecado do qual a gente é difícil, né? É difícil. Hoje, a gente, quando está em comunhão com o Espírito Santo próprio vai, como é que fala? Constrangendo a gente a ser humilde. Eu acho que para a gente quebrar o pecado de orgulho, o Espírito Santo, ele acende
a humildade no nosso coração, de reconhecer o nosso erro. Quando a gente fala alguma coisa errada para alguém, logo o Espírito Santo, ele já nos constrange, me perdoa, eu fui falho, eu fui pecador, Senhor Jesus, me perdoa, eu fui falho, eu pequei contra ti, eu me arrependo desse pecado. Arrependimento. Aí, continuando, ali no versículo 5, que fala: eu pessoalmente pelejarei contra vós com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Muitos acham assim: Deus é Deus de bênçãos, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de milagres. Sim, Deus é Deus para os seus justos, para os seus santificados, só que Deus também é um Deus de maldição. Deus, como um Deus que é Pai, justo, ele sabe corrigir na hora certa, ele também é um Deus que pesa a mão dele sobre nós, né? Ali ele fala que vai pesar, que mesmo ele pesando a mão sobre Judá, ele é um Deus de bênção se obedecermos, e um Deus que castiga se nós formos rebeldes. Deus é um Pai justo. Versículos 6 e 7. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo desta cidade, que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, sem qualquer compaixão nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Aí eu sublinhei aqui, planejam tirar-lhes a vida. Aí me remete a João 10:10. É o versículo bem conhecido nosso, que fala: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Então aqui Deus ele está alertando sobre as consequências da desobediência, do pecado, as maldições, onde o inimigo ele vai vir saqueando, ele vai vir roubando, ele vai vir matando, destruindo tudo que vem pela frente. Primeiro ele escraviza no pecado, ele escraviza nas consequências, mas a morte é o final para todos aqueles que pecam, que se mantêm em pecado contra Deus. Versículo 8: dizei, portanto, a este povo, assim fala Yahvé: eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Mesmo mediante o inimigo já estar atacando o reino de Judá, Deus ele é um Deus ainda de misericórdia, né? Um Deus misericordioso que nos concede ainda um escape mediante a morte. Ele fala o caminho de vida ou o caminho de morte. Então, o que nos fala sobre o caminho de vida? Em Deuteronômios 39, versículo 9. Deixa eu só pegar aqui. Deuteronômios 30, versículo 9. O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho da tua mão, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, da mesma maneira como se comprazia com a felicidade dos teus pais na antiguidade. Então, caminhos de vida, o Senhor nos promete tornar próspero todo o nosso trabalho que vem das nossas mãos. Ele também abençoa os nossos filhos, o que vem dos nossos ventres, os filhos do teu ventre, e as muitas crias dos teus rebanhos. Então teremos abundância nas colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti. O Senhor, ele vê alegria quando obedecemos a ele. E ele nos dá caminhos de vida, caminhos prósperos, caminhos de abundância, de felicidade, de graça e misericórdia.
E daí o caminhos de morte, o que Deus fala sobre caminhos de morte? Em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado sempre vai ser a morte, né? Versículo 9 de Jeremias, voltando para Jeremias 21, versículo 9. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Então, aqui Deus fala, todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga. Todo aquele que permanecer no pecado, todo aquele que permanecer no orgulho, que não tiver o arrependimento, que não confessar a Deus os seus pecados e se arrepender verdadeiramente, vai perecer pela espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Aqui remete às consequências, né? Então, as maldições que recaem sobre aqueles que pecam. A morte, a escassez, a fome, doenças epidêmicas. Ali ele fala, né? No versículo 6 fala, matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível, consequência do pecado, doenças horríveis. Doenças onde a pessoa sofre demais. A gente vê tanta gente sofrendo, né, com doenças, assim, terríveis, padecendo. Não tem uma morte tranquila, uma morte em paz, um descanso em Deus, né? No final da sua vida, no final da sua idade. Que é isso que Deus nos promete, né? Vida em abundância e um descanso tranquilo. Então, continuando aqui, versículo 9, tá, eu estava lendo, isso remete a Jeremias 22, versículo 3 e 4. 22, versículo 3 e 4. Assim diz o Eterno. O que Deus nos fala para como agir que acha graça diante dele? Praticai o direito, exercei a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo expoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis se assentarão no trono de Davi, entrarão pelos portões deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Aqui Deus nos orienta, né? Praticai o direito, exercei a justiça, livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Essa frase, livrai da mão do opressor, aquele que está sendo espoliado por ele, já me traz ao que o Ministério Restauração da Alma vem fazendo. Auxiliando a Jesus Cristo a livrar da mão do opressor quem está sendo espoliado por ele. Então, o que o Ministério Restauração da Alma faz, né, Cris? Se quiser fazer algum comentário sobre isso. Ele auxilia pessoas que estão sendo oprimidas pelo maligno, que estão sofrendo em cativeiros, que têm pecados ainda encobertos, pecados dos quais o inimigo ele tem legalidade para agir na vida deles, e Jesus, ele, através de nós, conduz essas pessoas ao arrependimento, à confissão, à libertação, para que eles sejam libertos da mão do opressor. Então, essa frase me remeteu muito ao que o ministério faz. Queres comentar alguma coisa, Cris? Aqui, Jeremias, nós temos algumas observações aqui. Uhum. Ali do verso 1 ao verso 8, né, tem a nota de rodapé aqui falando, né, depois de proclamar os pecados de Judá para o povo em geral, Jeremias volta as suas profecias para os indivíduos e grupos e começar pelos reis.
Então, ele faz o quê? Ele proclama os pecados, ele denuncia os pecados, ele aponta os pecados, né? Denunciar, proclamar, não é acusar, né? E muitas pessoas usam o pecado que nós cometemos como uma forma de acusação. Sai daqui, seu pecador, sai daqui, você fez isso, você fez aquilo, para fulano não tem jeito. E não é isso que o Senhor quer, ele nos ensina aqui a fazer o quê? A denúncia do pecado. Depois que ele denunciou, ele voltou porque ele estava fazendo antes, que era o quê? Profetizar, né? Ali aos reis, aos grupos, e começando ali pelos reis. Quando o Senhor ele traz para nós a informação do pecado, ele traz o apontamento do pecado, a denúncia do pecado, ele também traz para nós um escape, uma válvula de escape. Então, ele entrega a ferramenta nas nossas mãos, porque nós temos livre-arbítrio. Então, a gente pode decidir sair do pecado, né? Não é, quer dizer, deixar de pecar, mas sim sair daquela região de pecado e estar nos consagrando ao Senhor para que a gente tenha vida. Então, no mesmo momento em que o Senhor nos traz a maldição, que é a consequência daquele pecado, ele também nos dá uma válvula de escape. Olha, se você continuar fazendo isso, vai dar ruim, mas se você fizer isso, você vai viver. Então, como está escrito no verso 8, na outra tradução, na NVI, eu acho, que fala assim, assim diz o Senhor, escolham, quer dizer, escolham, não é? Ele não vai mandar, ele só vai dar a ferramenta. Então, a gente que tem que escolher. Livre-arbítrio. Escolha entre a vida e a morte, que aí é onde você trouxe lá outra referência, João 10:10. Olha, ou um ou outro. Aqui não está falando para a gente ficar em cima do muro. Tem que escolher um ou outro. Não tem, de dia eu quero viver e de noite não. Não tem essa. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra. Então, ele está falando, se você continuar aí nesse pecado, você vai morrer, né? Por guerra, então quer dizer que tem uma guerra, né? Está acontecendo uma guerra, e a gente pode remeter isso na área espiritual, uma guerra espiritual, que pode ser ali fome ou doença, que são as consequências da guerra, fome e doença. Eu não sei por que eu estou passando fome, eu não sei por que porque eu estou doente com tantas situações. Então, vai ver se não é consequência do pecado, né? Porque está denunciado na Bíblia. É diferente de quando a gente está sendo provado. Aí é diferente, porque a prova nos aproxima de Deus. O pecado e as tentações, né, elas afastam a gente de Deus. Então, toda vez que a gente está passando pela prova, a gente vai dobrar o joelho e vai clamar, Senhor, eu estou passando dificuldade, manda teus anjos aqui, Senhor, me ajuda. E está ali, está clamando, está jejuando, está em oração, né, está aos pés da cruz. Mas quando é uma consequência de pecado, algo de Satanás, a pessoa vai falar assim, eu não vou, porque ninguém está cuidando de mim, ninguém está me vendo, ninguém me abraça quando eu vou na igreja, ninguém me vê, eu sou invisível, eu não vou ficar em casa, vou ficar aqui assistindo. A pessoa não procura estar com Cristo, então isso é consequência de pecado. Daí quando ele fala assim, mas os que saírem, e se renderem aos babilônios, aqui está dizendo a válvula, Deus está dando uma estratégia. Viverão. Sua recompensa será a vida. E quando o Senhor, quando está a referência de Jerusalém, que está no verso 13, eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém. Essa fortaleza, nós aprendemos lá no seminário, né? A diferença, né? Fortaleza é aquilo que a pessoa se protege, que é o eu, né? Eu fiz uma anotação aqui, Cris, sobre o orgulho e soberba de Judá, né? Porque aqui Jerusalém está dando uma referência de que Jerusalém se considerava invencível. Porque eles falam, né? Que exclamais, quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Como quem diz assim, ninguém
Não, quem consegue contra nós? Quem vai conseguir? Nós somos o tal. Aí eu fiz uma anotação aqui de Ezequiel 13, versículo 8 e 9. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, por causa de vossas palavras frívolas, e porque alardeastes visões fraudulentas, e por me coloco frontalmente contra vós. Oráculo de Yahvé, o eterno soberano. Eis que a minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu sou Yahvé, o Deus soberano. Amém. Tem aqui mais umas notinhas de rodapé que eu quero compartilhar também. Está escrito assim: essa mensagem ao rei de Zedequias transmitida durante a última parte de seu reinado, que foi de 597 a 586 a.C. Instava-o a submeter-se a Nabucodonosor, em oposição aos nobres da corte, que aconselhavam uma política pró-Egito. Sofonias ocupava o cargo logo abaixo do sumo sacerdote, Seraías. E aí no verso 7 fala: as predições de Jeremias se cumpriram entre 586 a.C., quando Zedequias foi cegado e levado para a Babilônia. E outros líderes foram executados. Uhum. E ali tem no final, né, do 8 ao 10, não é de admirar que Jeremias tenha sido considerado traidor por seus compatriotas. O caminho da vida que Jeremias os aconselhava a tomar era a rendição à Babilônia. De outro modo, a vida do povo seria como despojo para os invasores. Então, ou eles se rendiam ali ao rei da Babilônia, né, submetendo-se ali a uma questão, né, já exposta aqui, que eles teriam que lidar com o orgulho, ou eles ficavam onde estavam e morriam. Uhum. Né? Então, é isso que eu queria acrescentar. Amém? Só para finalizar aqui do versículo 14, que eu fiz 3 anotações. Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em sua floresta e ele devorará todos os seus arredores. Aqui, quando Yahvé fala, quando Deus fala sobre vos castigarei de acordo com as suas obras, as obras, eu anotei Provérbios 1:31, onde fala: portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Essa palavra aqui eu não consegui pesquisar, mas tem uma anotação aqui de rodapé que fala o seguinte: é comum as pessoas clamarem diante de um perigo grave, acidente ou catástrofe. Ó meu Deus! Todavia, no instante preciso em que o dia do Senhor chegar, e com ele o grande e derradeiro juízo, não adiantarão expressões de arrependimento e súplicas por perdão e misericórdia. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Só mais 2 anotações. Isaías 3:10. Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Então, aqui fala, Deus fala que os justos comerão do fruto do seu proceder, porque tudo correrá bem, porque eles andarão em justiça, eles andarão de acordo com o que Deus se agrada. E por último, ali, quando fala, eu atearei fogo em sua floresta e ele devorará todos os seus arredores, eu peguei uma anotação aqui de 2 Crônicas 36 e 19.
Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros. Aqui foi quando teve a queda de Jerusalém. Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que haviam nele. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhes servirem e a seus descendentes como escravos até os tempos do Império Persa. Então, aqui já fala o que Nabucodonosor fazia quando ele invadia uma nação. É isso, gente. Essas foram as minhas anotações. Desculpa não ser um devocional tão extenso, que hoje foi corrido. E é isso. Cris, queres acrescentar mais alguma coisa? Amém, glória a Deus. Obrigada por sua disponibilidade, pelo teu sim. Vamos encerrar. Amém. Senhor, nós encerramos essa transmissão agora. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Continue nos guiando, nos abençoando nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos. Tchau.